Então vamos lá, Josué 1:8. Agora vai. Ah, não, brincando, agora vai. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, olha só, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Olha a última frase, porque então farás, quem fará? O livro, medita neste livro, não tenhas cuidado de fazer tudo porque então prosperará o teu caminho, será próspero o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Feche teus olhos aí. Querido Deus, Pai, nós queremos te agradecer por mais este tempo que reservamos para estar na tua presença, para ouvir a tua voz. Te pedimos, Pai, fala conosco, fala agora o nosso coração através da tua palavra, ensina-nos e aprenderemos. Pai, nós, como sempre oramos, nós não apenas te queremos, Deus, nós temos necessidade de ti, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua presença, nós precisamos, Deus, da tua voz, nós precisamos do teu toque. Então, Pai, fala conosco nessa hora e toca no nosso coração, no nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Fiz uma livezinha lá no meu perfil hoje à tarde, convidando algumas pessoas, aqueles que ouviram, para estar conosco, e lá eu já adiantei falando o tema da mensagem de hoje. O tema da nossa mensagem de hoje, ela é elementos do sucesso espiritual. Elementos do sucesso espiritual. Irmãos, aqui quando Deus falava nesse texto, Deus falava com Josué. Moisés, o antecessor de Josué, aquele que tinha feito o povo passar no meio do deserto, o grande libertador, ele estava morto, Deus o tinha recolhido. E então Deus chama Josué e passa para Josué a tarefa de dar continuidade. Deus chama Josué para que ele fosse nada mais, nada menos do que o sucessor de Moisés. Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Moisés, o homem que Deus usou e fez grandes coisas, todas as pragas do Egito, o homem que ele orou a Deus e o mar se abriu, o homem que orava e a água saía da rocha. Moisés era um homem que tinha uma comunhão e intimidade com Deus extraordinária. De repente Deus chama Josué e diz: Josué, agora é a tua vez. Josué, agora é contigo. Agora, Josué, é você que vai assumir essa bronca, porque Moisés trouxe o povo até aqui, à beira da terra prometida, da Canaã, mas agora fazer eles entrar é você que vai fazer. Agora tem luta, tem guerra, tem dificuldades, agora tem outros desafios, Josué, é a tua vez. É você que vai agora fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. E com certeza Deus olhou no coração de Josué, irmãos, puxa vida, imagina você ser o sucessor de alguém que fez as coisas que Moisés fez, e ainda olhar à frente e ver a expectativa de Deus a teu respeito. Josué ficou com medo, não era uma atividade, não era algo fácil de se fazer, embora Josué era um homem de fé e ele estava disposto a ir. Ele estava disposto a fazer, ele acreditou em Deus, foi o único não, ele e Caleb que acreditaram lá atrás, quando Moisés os mandaram à terra prometida. Ele e Caleb acreditaram, Deus vai nos fazer entrar, ele acreditava, ele sabia, mas ainda assim, era uma tarefa dificílima. E quando nós nos vemos, e quem que nunca teve medo, quando estava diante de uma situação ou de uma atividade, o medo de falhar, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de não dar certo. E assim é na nossa vida em tantas coisas. Temos medo de fracassar em tantas coisas. Quem que não se preocupa em um momento ou outro
na possibilidade de não ter sucesso, ou quem que não gostaria de ser um homem ou uma mulher de sucesso? Nós buscamos sucesso, assim como este homem estava preocupado, Josué, no seu coração. Talvez ele pensava: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Como a gente às vezes pergunta: está para casar, né, Vini? Será que vai casar mesmo? E quando casar, será que eu vou ser um bom marido? Será que eu serei um bom pai? Será que eu serei uma boa esposa? Será que eu vou ter um bom emprego? Será que eu vou conseguir fazer faculdade? Será que depois da faculdade vai valer a pena? Será que o que eu estou fazendo é o certo? Será que o caminho que eu estou andando é o correto? Será que as atividades em qual eu me envolvo, eu deveria mesmo? Será que eu vou ter sucesso? Nós entramos em muitas coisas na vida com medo do fracasso, é verdade. Então Deus fala para Josué e disse: Josué, aqui, lógico que eu li só uma parte do texto, tem mais, mas só aqui no verso 8 ele dá uma dica para Josué. Josué quer ser um vencedor, você quer ter sucesso? Então olha aqui, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ele disse: então você vai se dar bem, então você terá sucesso. E eu quero falar hoje de sucesso. Eu quero falar sobre os elementos do sucesso espiritual. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala de sucesso, é claro, Deus nos fez, e a expectativa dele é que nós tenhamos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele sonhou com a família dele, é projeto divino, a família, o homem e a mulher. O homem ser um bom marido, uma boa esposa, filhos, o emprego, o trabalho, a prosperidade, tudo isso é projeto de Deus na nossa vida. Mas eu quero falar sobre a base disso tudo. Para que tudo isso possa valer a pena, existe algo que nós não podemos deixar escapar, porque nenhum sucesso em nossa vida será suficiente se nós não formos vencedores naquilo que é mais importante, a nossa vida espiritual de comunhão com Deus. Nenhum sucesso nessa vida, irmão, justificaria um fracasso na vida espiritual. Nenhum sucesso financeiro justifica um fracasso espiritual. Nenhum sucesso emocional justifica um fracasso espiritual, porque não há nada neste mundo que possa substituir no coração do homem o lugar da presença de Deus e do Espírito Santo. Nem a fama, nem o dinheiro, nada. É por isso que às vezes as coisas não têm sentido. E é por isso que às vezes as pessoas, elas dizem ter tudo, ou elas pensam que têm tudo, mas no seu coração ainda existe uma falta gigante. É por isso que às vezes, economicamente, financeiramente, a vida está indo bem. Às vezes no trabalho as coisas estão indo bem. Às vezes na família as coisas estão indo bem, mas as pessoas ainda se sentem e continuam insatisfeitas, buscando no trabalho, buscando na família, buscando no casamento aquilo que somente Deus é quem pode oferecer. Quando as pessoas olham para a família e ela deixa de ter valor, porque, meu irmão, a tua esposa nunca vai poder te dar o que só Deus pode dar. Minha esposa, o teu marido não pode oferecer aquilo que somente a presença do Espírito Santo pode colocar no teu coração. Não existe satisfação real e verdadeira se não for dada através do Espírito Santo. Você pode ter dinheiro e o dinheiro trazer uma ilusão, momentos de prazer, de vida, de ocupação, de entretenimento. Mas quando nós estamos sozinhos, quando a coisa é de verdade, quando a solidão vem, quantas pessoas que não suportam a solidão, não suportam estar sozinhos, é aflitivo demais, é angustiante demais, é porque falta Jesus neste coração vazio. Tem um coração vazio, uma alma aflita, um espírito angustiado.
porque nenhum sucesso nesta vida supera a alegria, a satisfação do sucesso espiritual. Por outro lado, nós conseguimos ver pessoas que nem têm tanto sucesso financeiro. Tem gente que está aí, trabalha de manhã para comer de noite, como diz. Pessoas que estão aí vivendo na sua vida os seus desafios, mas elas estão felizes e alegres. O seu coração transborda de alegria. Elas conseguem ter um sorriso nos seus lábios, mesmo quando os problemas vêm, mesmo quando as situações difíceis se apresentam. É porque existe ali um coração cheio, um sucesso espiritual. São pessoas de sucesso, não porque conseguiram valores vultuosos financeiros, não porque conseguiram talvez conquistar aquilo que o dinheiro ou a fama pode conquistar, mas porque elas conquistaram aquilo que nem dinheiro, nem fama, nem nada pode comprar ou dar, que é a presença real e verdadeira do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa e no seu coração. O maior sucesso, o melhor que deve ser buscado é o sucesso espiritual, é ter a presença de Deus, é ter a presença do Espírito Santo na minha vida, me orientando, me guiando. Porque olha aqui para mim, olha aqui para mim. Já as coisas vão acabar aqui nessa terra. Essa pandemia está mostrando e revelando, irmão, que tudo que a Bíblia diz é a mais pura verdade. O que é o homem, ela diz, senão um vapor que nasce e logo se vai. Ou a Bíblia diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e para quem ela será? Não existe sucesso se o nosso nome não estiver escrito lá no livro da vida. Qualquer outro sucesso dessa terra, ele acabará um dia. Mas se nós tivermos sucesso na nossa vida espiritual com Deus, este é eterno. Nós teremos para sempre os louros da vitória real e verdadeira, porque ainda que falte o fôlego neste corpo terrestre, o espírito e a alma sobrevivem e vivem para sempre com o Senhor Jesus, o nosso Senhor, lá nos céus para sempre. Por isso que o mais importante é buscarmos isto, o sucesso espiritual, que também nos auxilia em ter sucesso aqui nessa terra. Quando o Espírito Santo encheu o teu coração, quando a presença de Deus inundar a tua vida, você vai olhar para o teu marido, você vai olhar para a tua esposa, para os teus filhos, e você vai perceber o verdadeiro valor. Quando você descobrir aquilo que falta em você, que a tua esposa não pode dar, o marido não pode dar, o carro novo não pode dar, o emprego novo não pode dar, o dinheiro não pode dar. Quando Deus encher o teu coração, quando Jesus Cristo inundar o teu coração com a paz que o mundo não conhece, então você vai perceber e vai poder de verdade alcançar sucesso em todas as outras coisas, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Quando a pessoa olha para a esposa do lado e diz: que esposa maravilhosa que eu tenho, eu nem sabia. É quando o homem olha para o seu trabalho e diz: puxa, que trabalho maravilhoso que Deus me deu, que oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu, eu nem sabia, eu estava tão vazio, tão aflito, a alma aflita, que eu não conseguia enxergar, que eu não conseguia ver. O sucesso espiritual nos levará a ter outros sucessos na nossa vida. E para que tenhamos sucesso espiritual, eu quero falar sobre os elementos do sucesso espiritual, e o primeiro deles é o poder da oração. O poder da oração. Para que possamos alcançar sucesso na nossa vida espiritual, irmão, preste atenção, que é meio que beabá o que eu vou dizer hoje. É meio que uma mensagem talvez até simplista, bem objetiva, mas é que nós precisamos estar atentos, porque às vezes estamos perdendo isso, estamos perdendo o simples.
Eu vejo hoje as pessoas buscando na teologia, virando e revirando a teologia, buscando encontrar algo novo, uma mensagem nova, buscando encontrar uma revelação nova, e o Espírito Santo está aqui com milhares de anos falando as mesmas coisas, que não muda. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E às vezes as pessoas estão tentando reinventar a roda. É simples, mas é funcional. É simples, mas é verdadeiro. É simples, mas é eficiente. É simples, mas é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro elemento, Jesus nos ensinou o poder da oração. Orar, irmãos, é invadir o impossível. Poder é ter capacidade de fazer algo. O poder de fazer, poder é ter capacidade. Eu tenho poder quando eu tenho capacidade. Eu posso levantar um peso de 10 quilos, eu tenho o poder de levantar um peso de 10 quilos, mas se colocarem para mim um objeto que pesa aí uns 100 quilos, talvez eu não consiga, eu não tenho esse poder. Mas existem pessoas que vão para a academia, elas treinam os seus músculos, e elas seguem uma série de regras, e então elas ganham mais músculos, e elas adquirem com isso o poder. Elas têm a capacidade de fazer mais, elas conseguem levantar 100 quilos, alguns 200 ou até mais, porque elas têm essa capacidade. Poder é ter capacidade de fazer algo. E a oração é a chave de Deus que nos abre a possibilidade de dos céus adquirirmos o poder que vem de Deus, ou a capacidade de fazer. Através da oração é que nós podemos, ou temos o poder, a capacidade de vencer o inimigo, de vencer Satanás, os demônios, o inferno. Irmãos, se nós temos uma vida de oração e buscamos a Deus, Ele nos dá o poder para vencermos. Ele diz: e recebereis poder que há de vir sobre vós. O poder de Deus, o nome de Jesus. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que uma vez alguém falou assim, tinha um endemoniado, ele olhou para o endemoniado e disse: em nome do Jesus de Paulo, sai. Porque Paulo tinha o poder. O poder de Deus estava sobre ele. Então Paulo, ele dava ordem aos demônios: sai em nome de Jesus, e o demônio saía. Alguém viu aquilo e disse: vai dar certo. É só falar no nome de Jesus e vai dar certo. E então eles foram com o demônio, e o demônio olhou para ele e disse: Jesus, eu sei bem quem é. Paulo, eu conheço bem, mas você não tem poder. Paulo tinha o poder dado por Jesus. Através da oração, é através da oração que Deus nos dá o poder para vencermos as forças das trevas, para vencer o inimigo. É quando nós oramos e buscamos a presença de Deus e temos de verdade Cristo em nós, irmão, quando é de verdade. Porque o nome de Jesus, ele não é uma palavrinha mágica. Tem gente que acha que o nome de Jesus é como um pirilim-pim-pim. Abre-te sésamo, é uma palavra. Não, se eu falar em nome de Jesus, então acontece. Irmãos, os homens blasfemam usando o nome de Jesus, falando o nome de Jesus. Não é uma palavrinha mágica. O nome de Jesus é para aqueles que têm dele a autoridade, aqueles que recebem de Deus autoridade através de uma vida de oração. Através da oração nós recebemos o poder de vencer o inimigo através do nome de Jesus. Eu gosto muito de assistir filmes de Tempo dos Reis, só para você entender um pouquinho. No Tempo dos Reis, eles faziam uma carta, o rei escrevia uma carta, uma lei qualquer, e no final da carta eles colocavam uma cera, e o rei colocava o seu anel ali. Então a carta era selada com o selo do rei. E um emissor, porque o rei não andava pelo reino, ele mandava um emissor, o emissor pegava aquela carta. Ele andava por todo o reino, e onde ele estava, ele apregoava, ele dizia: em nome do rei. E quando as pessoas vinham olhar para ele, ele mostrava a carta, e na carta tinha o selo do rei. Então eles diziam: verdadeiramente, este homem fala pelo rei, porque vemos na carta que ele carrega o selo do rei. Não era qualquer um que poderia chegar e dizer: em nome do rei. Não, mas cadê a carta? Cadê o selo?
Porque se não tivesse o selo, então era apócrifo, era mentiroso. Mas aquele que tinha a carta com o selo, ele poderia dar ordens em nome do rei. Ele podia, em nome do rei, vai fechar, em nome do rei vai abrir, em nome do rei vai morrer, vai viver. Porque ele tinha a carta, ele tinha o selo. Quando a Bíblia diz, e Jesus diz, em meu nome fareis o que eu fiz, maiores ainda falou, ele não estava nos dando uma palavrinha mágica. Jesus estava dizendo, em meu nome, aqueles que têm o selo, é aqueles que têm a marca, aqueles que em oração têm intimidade, aqueles que seguem e servem, aqueles que têm o poder. Recebereis poder para expulsar os demônios. E ele diz, e se comerem alguma coisa, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não porque falaram em nome de Jesus com uma palavrinha mágica, mas é porque são verdadeiros representantes dele aqui nessa terra. É através da oração que nós vencemos o inimigo, através da oração é que nós podemos vencer o pecado, através da oração é que nós somos exercitados por Deus e o Espírito Santo. É na oração, e quando estamos em momento de oração, em um momento de comunhão com Deus, em momento de comunhão com o Espírito Santo, então, Ele nos ensina, Ele abre os nossos olhos, nós podemos ver, olhar a nós mesmos, ver os nossos erros, as nossas falhas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo em um momento de oração. É por isso que a Bíblia nos ensina a ir orar, e a Bíblia diz orar em todo o tempo. Buscar em Deus em oração, o poder da oração, para que tenhamos sucesso espiritual. Nós precisamos ter uma vida de oração, porque através da oração nós podemos vencer a solidão. Olha aqui, preste atenção. Vencer a solidão. Quantas pessoas reclamam de solidão, de angustiados, depressivos. Eu quero dizer para você, Jesus está lá no teu quarto, Jesus está na tua casa, Ele está em todo o tempo, Ele está apenas esperando ouvir a tua voz. Ele fala conosco quando nós falamos com Ele, Ele nos responde quando oramos. Através da oração nós temos o poder de vencer a solidão. Não mais solidão. Você não precisa estar sozinho. Adote um hábito, uma vida de oração em todo o tempo. Ore, orai sem cessar, a Bíblia diz, em todo o tempo. Está com dúvidas, ore. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, trabalhava de mecânico, tinha uma peça para encaixar e eu não conseguia. É um pivô, quem é mecânico entende. Não encaixava aquele pivô, não encaixava, eu cansado, trabalhando com os braços erguidos. Era novo ainda na profissão, não sabia muito bem, aquilo começou a me angustiar, e daqui a pouquinho eu me cansei, baixei os braços, eu me lembrei de Jesus, eu disse, Senhor, será que o Senhor podia me ajudar a botar esse pivô aqui, meu Deus? Deu uma choradinha, disse, porque eu não estou conseguindo, o Espírito Santo me ajuda, e nesse eu cansado, levantei, me escorei na peça, eu só me escorei na peça, irmão, me escorei e entrou aquele negócio, uma meia hora que eu estava fazendo força, uma hora que eu estava ali tentando, e quando entrou aquele pivô, eu fiquei pensando, será? Não, eu pensei, será que foi Jesus mesmo que me ouviu? Porque eu orei, nem mesmo eu esperava que Ele fosse me atender. Então a Bíblia o Espírito Santo me fez lembrar da palavra de Deus e da Bíblia que diz, orai em todo o tempo. E então o Espírito Santo falou no meu coração, e eu senti a paz do Espírito de Deus na minha vida, e Deus falando comigo que ali naquele tempo, com aquela coisinha que parecia tão pequenininha, mas que Ele estava do meu lado em todo o tempo, que eu poderia orar e pedir para Ele me ajudar a colocar aquele pivô ali, porque Ele estava disposto a me ajudar a encaixar o pivô, assim como Ele está disposto a nos ajudar a fazer tantas outras coisas, quando Ele sabe que temos dificuldade. Para termos sucesso espiritual, nós precisamos entender o poder da oração.
para entender, precisamos compreender que nós estamos vivendo um tempo de guerra, irmão. Não é apenas esse tempo, eu não estou falando da pandemia. Eu estou falando da guerra contra os poderes espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. E através da oração é que nós vencemos o poder do inimigo. Através da oração é que nós podemos derrotar o inferno. É através da oração. Quando a igreja ora, quando nós oramos, o inimigo retrocede. Mas se os nossos lábios se calam, então ele avança, e nós é quem retrocedemos. Poder através da oração. Para termos sucesso espiritual, nós precisamos orar sem cessar. Precisamos do poder da oração. Ore aí na tua casa. Nesse tempo de pandemia, não perca tempo. Desliga um pouco a Netflix. Desliga um pouco o noticiário. Tira um tempo de oração. Se você está dirigindo, tem um hábito de orar a Deus, falar com Deus em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Esteja pronto, esteja preparado. Busque a Deus em todo o tempo. Ore a Deus em todo o tempo. O poder da oração. O segundo elemento do sucesso espiritual é o sacrifício do jejum. Estamos aí no jejum da vitória. Ô glória, firme, forte. O sacrifício do jejum, irmão. Jejuar é sacrificar. Jejuar é sacrifício. Se o nosso jejum não tem sacrifício, então não é. Jejum sem sacrifício não é jejum, irmão. Não dá para aliviar. Eu vou fazer jejum, eu já falei aqui, né? Jejum da vitória. Eu vou tirar o jiló. Nunca comeu jiló na vida. Vai tirar jiló? Para fazer de conta, quer enganar quem? Sacrifício é o jejum é sacrificar. O que nós sacrificamos quando jejuamos? Primeira coisa, nós sacrificamos os nossos desejos e as nossas vontades. E é aí que o bicho pega. Porque nós somos hedonistas, irmão. Nós somos amantes do prazer. A nossa vida se constitui na corrida em busca do prazer. O prazer, sei lá, do carro novo. O prazer de assistir um bom filme. O prazer do ócio, do ficar sem fazer nada. O prazer de comer uma pizza. O prazer de comer um churrasco. Eu estou jejuando de carne. Está difícil, a carne sem a carne. O prazer de um refrigerante, o prazer de um alimento, o prazer de um sabor, o prazer de um passeio, o prazer de uma viagem. Nossa vida se resume ao prazer. Nós trabalhamos e até afligimos o nosso corpo no trabalho, porque sabemos que ele nos dará fruto, e aquele fruto nos dará algum prazer. Então nós vivemos pelo prazer, e quando jejuamos, é por isso que muitas vezes não queremos o jejum, o nosso corpo rejeita, porque jejuar é sacrificar os nossos desejos e as nossas vontades. Vamos ficar sem comer doce. Tem gente que começa e não consegue terminar, ele é vencido pelo desejo, é vencido pelo prazer. Ou quando a coisa começa a ficar difícil, ele já vai relaxando, vai encontrando alguns subterfúgios. Eu vou jejuar disso, mas vou fazer com aquilo, porque o corpo não suporta, a gente não suporta a vontade, os desejos são mais fortes. O desejo fala mais alto e nós acabamos cedendo. Por isso que o jejum, ele é sacrifício. Nós sacrificamos nossos desejos, nas nossas vontades. Irmão, eu estou morrendo de vontade de comer um churrasco. Hoje é domingo, é um dia mais difícil, é o domingo. Passou 2, tem mais um ainda. Eu fico olhando na internet, parece que é coisa do diabo mesmo. O povo só posta receita de churrasco. É churrasco, é torresmo. Esse dia minha irmã me mandou uma foto de torresmo. Esse dia estava começando o jejum, um amigo precisava conversar. Vamos conversar? Vamos almoçar. Eu já almocei. Não, mas eu vou almoçar, vamos comigo. Fui com ele, me levou no restaurante, ele foi comer uma feijoada, irmão. E eu fiquei ali sentado olhando a feijoada dele, tomando um suquinho. Eu já tinha almoçado, tinha comido um macarrão com alho e óleo na minha casa.
bebendo um suquinho, dando glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Quero comer uma feijoadona ali, eu tomando meu suquinho. Não é fácil, não é, porque é sacrifício mesmo. É sacrificar os nossos desejos, as nossas vontades. O sacrifício do jejum é um dos elementos, porque quando jejuamos, a nossa carne é sacrificada, mas o espírito é fortalecido pela graça e pela presença do Espírito Santo. Quando nós jejuamos, a carne ela fica revoltada, ela enfraquece, dá uma fraqueza de vez em quando, dá uma dor de cabeça, dói o estômago, dói tudo, dói o pensamento. Alguns ficam mais chateados, outros ficam mais nervosinhos um pouco. Açúcar, falta isso, falta aquilo, a carne é revoltada. Mas o Espírito está sendo fortalecido e vivificado para que eu tenha sucesso na minha vida espiritual. Sacrifício do jejum, sacrificar os nossos desejos de vontade, mais ainda, sacrificar as nossas necessidades. Olha aqui, irmão. Ah, mas eu preciso comer, senão vou morrer. É uma necessidade. Mas em momentos de jejum a gente sacrifica as nossas necessidades. E então o sacrifício é ainda maior. Não é apenas abrir mão de uma vontade, não é apenas abrir mão de um desejo, mas abrir mão de uma necessidade. Para que a carne e para que o meu eu entenda que o que eu mais preciso, na verdade, eu reconheço que eu tenho muito mais necessidade de Deus e da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus do que o alimento que sustenta o meu corpo. Eu estou disposto a afligir, eu estou disposto a passar necessidades no meu corpo físico, pela esperança e expectativa de alcançar mais de Deus na minha vida. A carne é sacrificada, mas o Espírito é fortalecido pela graça e presença do Espírito Santo. Quando a carne é sacrificada, irmão, ela diminui. Então abre espaço para que o fruto do Espírito, ele cresça na nossa vida, para que o fruto do Espírito prevaleça. Eu quero dizer para você que já nessas 2 semanas do jejum da vitória, Deus está me trazendo de volta a sobriedade em algumas situações que eu já tinha perdido. Eu tenho parado e Deus tem falado comigo, mais tempo para o Espírito Santo falar comigo, e agora com a carne mais subjugada, meus ouvidos estão mais atentos para ouvir a voz do Senhor. O sacrifício do jejum é um dos elementos do sucesso espiritual. E o terceiro elemento é o aprendizado através do conhecimento bíblico. O poder do conhecimento, o poder do aprendizado através da Bíblia, da leitura bíblica. Olha aqui, mais importante do que fazer algo para Deus é saber o que Ele quer que façamos. Irmão, não pode um crente querer andar com Deus, querer servir a Deus, seguir o caminho do Senhor e não conhecer a Bíblia, não conhecer a vontade de Deus. Tem gente que vive a vida em cima da regrinha do pode e não pode. Sempre tem que estar sempre, o pastor pode, o pastor isso aqui pode, o pastor isso aqui não pode ou não pode. Ele não busca em Deus, ele não busca na palavra de Deus, não busca entender e conhecer a Deus. E é por isso que às vezes as pessoas estão fazendo tantas coisas para Deus, mas não fazem nada daquilo que Ele quer que façamos. 2 frases, mais importante do que fazer algo para Deus é saber o que Ele quer que façamos. Não adianta fazer algo para Deus. Outra frase, não adianta fazermos muitas coisas para Deus se não fazemos nada do que Ele quer que façamos. Tem gente que quer escolher e decidir. Eu vou fazer para Deus, vou fazer isso aqui. Se Deus quiser que eu faça, eu vou fazer isso. Deus, nem adianta me mandar para a África, que lá eu não vou. Se Deus quiser que eu seja um missionário, então me mande aqui, no Rio Grande do Sul, ali até eu vou. Ali eu gosto. A gente quer escolher, porque não sabe, não está entendendo nada. Tem gente que não entende nada de Deus, não entende nada de Bíblia. Mas pastor, eu acho que Deus Deus não pode achar ruim, né, pastor? Deus não pode o quê? Você não está entendendo nada. Conversava com umas pessoas esses dias, explicava um pouquinho, só um pouquinho.
que a pessoa me fez uma pergunta assim, ela disse: pastor, me diga para mim, olha aqui para mim, tem tanta gente ruim nessa vida, tem tanta gente ruim nesse mundo, e agora veio o coronavírus e as pessoas ruins que eu conheço, tanta gente ruim que não vale nada, ela pega o coronavírus, alguns nem sintoma têm, e tanta gente boa, gente decente, gente que faz o bem, gente que é bom pai, bom filho, e ele morre, pastor. Eu não entendo isso. Que justiça é essa que Deus deixa o mal viver e o bom morre? E eu falei para ela, a Bíblia diz: errais por não conhecer a Deus e a vontade de Deus. Você não está entendendo nada, porque a justiça de Deus é diferente da nossa. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. E eu conversei um pouquinho, expliquei, e ela ficou me ouvindo, e eu acredito que talvez entendeu alguma coisa. Nós precisamos aprender. Olha o que Deus diz para Josué: preste atenção no livro desta lei, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que está aqui. É para fazer o que está aqui, não é o que você tem vontade, não é o que eu acho que é bom, não é o que eu acho que é importante, é o que está aqui. E se a Bíblia diz que é, então é, e se a Bíblia diz que não é, então não é. Mas às vezes nós fomos levados, a Bíblia diz, por ventos de doutrinas, doutrinados por filmes, doutrinados por telejornais, doutrinados por canções, por artistas. Somos doutrinados, somos levados por ventos de doutrinas, porque não conhecemos a Deus e a sua palavra, e então fracassamos na nossa vida espiritual. É importante conhecer, porque a Bíblia é o manual de vida do cristão. Se não conhecemos a Bíblia, então não conhecemos a Deus. Conhecer a Bíblia e aprender com ela nos aproxima da vontade de Deus. Já contei várias vezes, mas eu me lembro até hoje, quando eu me casei com a Lisiane, tem uns 18 anos para trás, se não estou enganado. Nós entramos no apartamento, recém-casado, ganhamos um monte de presente, tudo novinho. Uma delícia, né? Quando a gente é recém-casado, né? Tudo novinho dentro da casa da gente, né, Daniel? Aquele cheirinho de novo, tudo novinho. E daí nós ganhamos lá um micro-ondas. E um dia ela foi tomar banho, quando saía, ela estava lá na cozinha, já brigando lá, nervosa. O que está acontecendo aí, Lisiane? Ah, esse micro-ondas aqui não funciona, sei lá, está tudo errado, eu não entendo, aperta aqui. O que você quer fazer? Não, eu quero arrumar horário. Eu olhei, eu falei: aqui é assim, Lisiane, ó. Você tem que apertar aqui, daí muda lá, daí aperta aqui, muda ali, daí aperta aqui, muda ali. Arrumei o que ela queria. Quando eu arrumei, ela ficou me olhando. Olhou para mim: como é que você sabia tudo isso? Como é que você sabia? Daí eu olhei para ela e falei: eu sei porque eu li o manual. Peguei um dia, aquele monte de coisa, peguei os manuais, fui ler o manual de uma coisa, da outra. Eu li o manual e eu sei como é que funciona. Então não fico aqui me batendo, não perdi meu tempo, eu não fiquei nervoso, não desisti da bênção que era o micro-ondas, porque é uma bênção, porque eu li o manual. A Bíblia é o manual do homem. Quer saber como é que funciona? A Bíblia ensina. Quer saber como é que as coisas são? A Bíblia ensina. Então conhecer a Bíblia é o manual do cristão. Se não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a Deus. O que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu haja, o que é bom e o que não é, o que é justo e o que não é a Bíblia. O aprendizado, um dos elementos do sucesso espiritual é conhecer e prosseguir em conhecer. E o último elemento do sucesso espiritual é a prática, através do discipulado. Conhecimento sem prática é religiosidade inócua. Olha aqui para mim, vou falar de novo. Conhecimento sem prática é religiosidade inócua. Não funciona, não vale nada, é oco, não tem valor. Conhecer a Bíblia de capa a capa, olha aí, meu irmão, ninguém conhece a Bíblia mais do que o diabo. Não tem homem nesta terra, não tem teólogo, não tem estudioso nessa terra que não conheça a Bíblia, que conheça a Bíblia melhor do que Satanás. Aliás, algumas histórias que nós conhecemos da Bíblia, nós lemos, mas Satanás, ele não leu, ele viveu a história, ele estava lá.
Portanto, não adianta conhecer. O conhecimento sem a prática daquilo que aprendemos é apenas religiosidade. A pessoa fica inchada pelo reconhecimento. A Bíblia diz, é por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E um dos elementos do sucesso da vida cristã, o sucesso espiritual, é a prática do discipulado. Porque quando eu estou discipulando, o discipulado é dar e receber. Constitui-se em uma estrada de mão dupla, onde recebemos de Deus na exata medida em que oferecemos dele. Você sabia que a Bíblia diz que a gente não deve ficar em algumas discussões que não produzem, discussão teológica? Porque tem gente que quer discutir até quantos nós tinha nas tábuas da arca. Elas estão procurando coisas que não trazem. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão morrendo e as pessoas estão discutindo se pode pregar com microfone ou sem microfone. As pessoas estão discutindo aquilo que não tem valor, uma religiosidade inócua, que não produz vida, que não faz nada. O sucesso espiritual precisa de prática. Porque quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu conheço a Bíblia, eu recebo de Deus na minha vida, o Espírito Santo está ativo em mim, eu preciso distribuí-lo. Porque enquanto eu estou oferecendo, eu recebo de Deus na exata medida em que eu ofereço. Além disso, a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Discipulado é compartilhar vida, a vida de Deus. Não adianta nada, irmão, a gente ter uma vida de oração. Preste atenção no que eu vou te dizer. Orar, jejuar e ler a Bíblia, se você não coloca em prática. Se as pessoas à nossa volta não veem, não conseguem ver esse Jesus em nossa vida, então nós somos uma farsa. Se as pessoas à nossa volta não veem diferença, não buscam Jesus de nós, em nós, se elas não vêm buscar o meu Jesus em mim, então eu sou uma farsa. Se eu não compartilho vida, então não há vida. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O sucesso espiritual, através do poder da oração, o sacrifício do jejum, o aprendizado do conhecimento bíblico e a prática do discipulado. O sucesso na Bíblia não é vencer todos os seus inimigos, nem ser possuidor de grandes fortunas. Sucesso é ter a presença de Deus e ser possuidor da herança eterna nos outorgada por Cristo Jesus, o nosso Salvador. A melhor escolha, o maior sucesso que nós podemos ter na nossa vida aqui nessa terra é a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Todo o resto, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, todo o resto, as outras coisas, as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Vamos orar. O poder da oração, o sacrifício do jejum, o aprendizado do conhecimento bíblico e a prática do discipulado. Feche teus olhos aí onde você está. Apresenta a tua vida ao Senhor nessa hora. Talvez você, neste tempo de pandemia, você tenha deixado o tempo de oração, não tenha buscado a Deus em oração. Mas eu quero dizer para você que hoje é tempo, hoje é agora a hora de retomar a vida de oração. Irmãos, nós não estamos nos reunindo aqui na igreja, nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas a tua vida com Deus é a tua vida com Deus, a tua vida de oração com Deus é a tua vida de oração com Deus. Estava orando esses dias em casa e pensando, e Deus falando comigo, o Espírito Santo falando no meu coração, como que as pessoas se afastam de Deus e deixam de ir na casa de Deus, e deixam de buscar a Deus, e deixam a comunhão. E Deus fala no meu coração, o Espírito Santo dizia que é impossível, irmão, é impossível alguém que tenha uma vida de oração e comunhão com Deus e não sinta o desejo de estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus. Não existe isso. Não existe, eu oro em casa,
mais eu tenho uma vida de oração e comunhão no Espírito Santo que está em mim, Ele me dá esse desejo e vontade de estar unido com os irmãos, me dá vontade de estar em comunhão, de viver em comunhão, de maneira que é um desejo do meu coração estar unido, estar em comunhão, cultuando a Deus com a igreja, sentindo a presença de Deus com os meus irmãos, o corpo reunido. É um desejo do meu coração produzido pelo Espírito Santo que está em mim. Não existe vida de oração sem o desejo de estar em comunhão, porque o Espírito, Ele produz em nós o desejo, a vontade. O poder da oração para vencer o inimigo, para vencer o pecado, para vencer a solidão. O sacrifício do jejum para sacrificar nossos desejos de vontade, para sacrificar nossas necessidades, para vencer o hedonismo, o desejo desenfreado pelo prazer. O aprendizado do conhecimento bíblico, não para fazermos muitas coisas para Deus, mas para fazermos exatamente aquilo que Ele quer que façamos. Não adianta fazer muitas coisas, irmãos. Às vezes Deus quer que nós façamos uma só. Talvez porque aquela é a mais custosa, é a mais difícil, nós deixamos de fazer. Deus não quer que você faça muitas coisas, Ele quer apenas que você faça aquilo que Ele pediu para fazer. Fazer aquilo que Deus pediu para fazer. O aprendizado do conhecimento bíblico e a prática do discipulado. Dar e receber. Quando o Espírito Santo se move em nós, como Ele se moveu naquela mulher que estava na beira do poço, a samaritana. E quando Jesus falou com ela, e Ele falou da água, imediatamente uma fonte começou a jorrar no coração daquela mulher. E então ela desceu até a sua cidade. Ela estava impactada, ela estava movida pela presença de Deus, do Jesus. E então ela não entendia ainda muita coisa, ela não sabia explicar muita coisa, ela não tinha um conhecimento teológico, mas ela andava pelas ruas, ela dizia: existe um homem lá, aquele homem, ele é o Cristo, acho que ele é o Cristo, porque ele tocou no meu coração. Ela já estava compartilhando imediatamente após ter recebido. Deus nos dá algo novo quando nós compartilhamos aquilo que Ele nos entrega. Recebemos, olha aqui, discipulado é dar e receber, constitui-se em uma estrada de mão dupla, onde recebemos de Deus na exata medida em que oferecemos dele. Quer mais de Deus? Então ofereça mais dele. Quer mais da presença de Deus? Então dê mais dele, ofereça mais. Discipulado é vida compartilhada. Eu recebo de Deus, eu compartilho. Então eu recebo mais, eu compartilho mais. E conforme eu compartilho mais, eu recebo. E quanto mais eu ofereço, mais eu tenho. E quanto mais de Deus eu dou, mais de Deus eu recebo.